Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir um texto bem conhecido de vocês, que é em Romanos, capítulo 12. Apenas 2 versículos, nós vamos expor nesta noite. Eu pensei em pregar em Atos, capítulo 2, mas essa palavra de Paulo, ela tem sido muito forte no meu coração nesses últimos dias, e eu gostaria de compartilhar com vocês, apesar de entender que os irmãos já conhecem bem, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Eu não sei se os irmãos lembram, mas Paulo, ele não foi fundador da igreja de Roma, né? Várias cartas de Paulo, elas foram escritas a igrejas que ele fundou. Mas a igreja de Roma, especificamente, não foi fundada por Paulo. Provavelmente foi no período do Pentecostes, quando judeus romanos que estavam ali se converteram e levaram a palavra até Roma. Inclusive, Paulo, ele ansiava, ele tinha um desejo de conhecer essa igreja. Mas ele sabia que era importante orientar esses irmãos em relação à justificação pela fé, para que eles não caíssem no erro dos Gálatas, de serem influenciados pelos judaizantes e começarem a acreditar que a salvação vem pelo cumprimento da lei. Nós sabemos que, biblicamente falando, que a nossa salvação não depende das nossas obras, a nossa salvação não depende daquilo que nós fazemos, nem tampouco do cumprimento da lei, porque nenhum de nós somos capazes de cumprir a lei. Se fôssemos capazes de cumprir a lei, evidentemente nós seríamos salvos pela lei e Jesus Cristo não precisaria ter vindo e morrer em nosso lugar. Mas não somos capazes de cumprir a lei. Até porque a lei, ela não só exige que a nossa obediência ela seja externa. Jesus, ele vai dizer: o visto que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo. O judeu achava que adulterar era apenas quando ele tomava a mulher do próximo e se deitava com ela. Jesus, ele vai mais além e diz que a lei, ela é muito mais profunda e muito mais exigente, porque não é só o deitar na prática, mas somente o desejar no coração já faz do homem um adúltero. Então veja que é muito mais profundo. Ele diz: olha, o visto foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você odiar o seu irmão no seu coração, você já é réu de juízo. Então todos nós quebramos a lei constantemente. O visto que foi dito, não cobiçarás. Nossa, somente esse mandamento nós quebramos constantemente. E a cobiça, ela envolve tudo que está ao nosso redor. Nós podemos cobiçar coisas materiais, nós podemos cobiçar coisas que satisfazem nossos desejos físicos. Enfim, tantas áreas nós pecamos e pecamos constantemente. Então a nossa salvação, ela não é pelas obras da lei, mas ela é pela graça de Deus. Ou seja, a nossa salvação, ela é gratuita para nós, porém um preço foi muito alto, pago pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morre em nosso favor para nos salvar. É necessário que se creia nele, para que se receba essa graça que Deus dispõe a cada um de nós em Cristo Jesus. A carta aos Romanos, ela procura explicar do capítulo 1 ao capítulo 11 que o homem é justificado pela fé. Não importa se ele é judeu, não importa se ele não é judeu, mas Paulo vai dizer: todos estão dentro da mesma condição, todos estão culpados, todos são pecadores, todos foram destituídos da glória de Deus, todos carecem de salvação, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Paulo coloca todo mundo na mesma condição, não importa se é brasileiro, judeu, se tem as promessas, se não tem, se conheceu o texto de Moisés, o Antigo Testamento todo, se tem tentado colocar em prática na vida. Paulo diz: todos somos pecadores. E todos vamos pagar por isso se não tivermos um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo, que morreu por nós. E aí do capítulo 1 ao 11 ele vai falar sobre esse tema principal, que é a justificação pela fé. O homem se torna justo. Falei isso a semana passada, né? Se lembram da parábola do publicano, do fariseu e do publicano, que ninguém consegue se justificar diante de Deus pelo que faz. É Deus quem justifica, e o meio pelo qual é o sacrifício que é feito do inocente em favor daquele que é pecador. Hoje eu vou falar do que se segue a isso. E eu quero
trabalhar com Romanos, porque a partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo ele deixa de tratar mais especificamente da teologia da justificação, e ele vai falar qual é o resultado de um justificado. O que é que acontece com aquele que foi transformado por Deus? O que é que acontece com esse homem, com essa mulher, do qual o Espírito Santo transformou seu coração, fez dele agora uma nova criatura, foi resgatado das trevas por meio do seu Salvador Jesus Cristo, e agora é um servo de Deus, é uma serva de Deus. O que é que acontece? Como deve ser a vida dele? Talvez alguém questionasse: e agora? E agora que nós cremos em Cristo, e agora que nós somos considerados justos diante de Deus, como deve ser a nossa vida? Talvez seja a sua pergunta. Será que na igreja que eu faço parte, o pastor vai me dar uma cartela e vai dizer: ó, isso você pode, isso você não pode, isso você pode, isso você não pode? Será que é isso que vai acontecer? Paulo ele vai aproveitar agora no capítulo 12 e vai dizer como deve ser a vida do justificado, como deve ser a vida daquele que conheceu a Deus, que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. E ele vai nos ensinar aqui, irmãos, pelo menos 3 coisas, e vai mostrar qual o resultado disso. Paulo vai mostrar que nós devemos sacrificar o nosso corpo, que nós devemos também não se conformar com o mundo, mas ter uma transformação da nossa mente, da nossa maneira de pensar. E se essas 3 coisas acontecerem em nossas vidas, nós vamos provar ou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, 3 coisas ele vai dizer. Primeiro, você tem que aprender a sacrificar o teu corpo. Segundo, você tem que aprender a não ser conformado ou amoldado pelo mundo. Terceiro, você precisa ser transformado. Transformado no quê? Na sua mente, na sua maneira de pensar, na tua cosmovisão, na tua visão de mundo. A palavra vai estar no passivo, eu vou explicar a vocês. Vem de fora. É alguém que vai transformar a tua mente. Não é você que por você mesmo consegue se transformar, mas alguém vai transformar a sua vida, o seu interior, o seu coração, a sua maneira de pensar. E somente assim é que você experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos para o nosso início. Qual seria o tema? Eu fiquei pensando, aí eu li. Olha, irmãos, existe um comentário de Romanos. Quem quiser comprar, seja bem feliz. Mas eu fui ler o comentário dele desses 2 versículos. Olha, me deu dor de cabeça, que é o comentário de Romanos de Calbart. Dá dor de cabeça. Ele fala muita coisa boa, mas é um alemão muito prolixo em muitas coisas que ele fala. Mas uma coisa me chamou a atenção, e foi de uma palavra que ele falou que eu tirei o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é a mordomia da vida. Veja bem, a mordomia da vida. Vamos ler o texto? Romanos 12, 1 e 2, e vocês vão entender por que eu aproveitei essa palavra mordomia e trouxe para a exposição do nosso texto em Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Em vez de, alguma Bíblia aí tem racional? Escreva do lado, espiritual. Porque a palavra racional aqui significa espiritual. Não é um culto que é realizado apenas com o entendimento. Mas ele está dizendo que esse é o vosso culto verdadeiro. Esse é o vosso culto aceito por Deus. Um culto verdadeiramente espiritual. Vou explicar por quê mais na frente. Versículo 2. E não vos conformeis com este século ou mundo, mas transformai-vos, ou sede transformados, pela renovação da vossa mente, veja aí o propósito, olha o propósito no final, para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua santa palavra. A mordomia da vida, irmãos, é um tema bem abrangente que eu trouxe para esses 2 versículos. E antes eu queria introduzir justamente, levando a você a entender o que significa mordomia. Para você, o que é ser um mordomo?
O que é ser um mordomo? Mordomo, vem logo na sua mente, é alguém que serve, né? É alguém que tem uma responsabilidade de servir a outra pessoa, de servir a um senhor. Então, de maneira bem simples, quando nós falamos em mordomia, você pensa logo, não, mordomo é aquela pessoa que tem a responsabilidade de servir aquelas pessoas que estão acima dela. Ele é um serviçal, ele é alguém que está para trabalhar no serviço de uma determinada casa, ou para uma determinada família, ou para uma determinada pessoa. A palavra mordomo, ela vem do latim, ela não vem do grego. A palavra mordomo significa literalmente, eu não vou dizer qual é a palavra latim, não precisa, são duas palavras, né? Mas a palavra mordomo, ela significa criado maior da casa. Ou também o Aurélio vai dizer que a palavra mordomo significa administrador dos bens de uma casa. É um ecônomo. Ou ele é alguém que se responsabiliza pela administração, pela economia, por várias partes daquela casa. Quer um exemplo bíblico? José. José era um mordomo da casa de Potifar. Neemias. Neemias era mordomo do rei que reinava na sua época. E há muitos e muitos textos, inclusive existe uma parábola, Jesus falando de um mordomo. Quando Deus chegar, nos encontrará servindo fielmente como determinado mordomo, mas isso não importa. A Bíblia, ela mostra que essa função, a função de mordomo, corresponde à de um administrador. Por exemplo, deixa marcado aí em Romanos capítulo 12, e veja o que Jesus fala em Lucas capítulo 12, verso 48. Nós não vamos abrir em muitos textos, são poucos textos, o sermão é bem mais curto hoje, mas Lucas capítulo 12, verso 48. Lucas 12, 48, diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aqui ele está falando sobre a parábola do servo vigilante. O servo que cuidava da casa de seu senhor. Irmãos, todos nós somos administradores, mordomos da nossa própria vida. Deus, ele vai pedir que nós prestemos contas da nossa vida. Somente o pastor que cuida de um rebanho, ele tem, além da prestação de contas da sua vida, ele tem uma responsabilidade sobre o zelo que ele teve em relação à vida de seu rebanho, à vida de suas ovelhas. Não de modo total, mas naquilo que ele ensinava da palavra de Deus. Eu não vou responder pela vida privada dos irmãos, mas eu vou responder pela minha relação com vocês, naquilo que eu ensino a vocês da palavra de Deus. Isso Deus vai cobrar de mim, porque Ele vai dizer: eu enviei o meu povo para ouvir de você a pregação do Evangelho. E você pregou isso aí? Você pregou o Evangelho? Você ensinou a eles a minha vontade ou não? Você procurou levar esse povo, ou conduzir essas ovelhas no caminho realmente que levava-as a pastos verdejantes, a águas tranquilas ou não? Então isso Ele vai cobrar de mim. Mas de mim e de você, Ele vai cobrar individualmente a mordomia, a administração, o cuidado que nós temos tido com a nossa vida, irmãos. E quando eu falo da nossa vida, eu não estou falando apenas da nossa vida financeira, muito menos, isso aí é o mínimo que nós podemos aqui levantar. O mais importante é a nossa vida com Deus. Se nós somos nascidos de novo, se nós realmente conhecemos a Cristo, toda a verdade que Paulo vinha falando, do capítulo 1 ao 11 de Romanos, veja que a base da sua exortação está naquilo que ele vinha falando anteriormente. Observe aí, irmãos, por favor, volte para Romanos capítulo 12 e veja como ele começa a sua exortação. Ele está rogando, ele está clamando os irmãos, exortando os irmãos de Roma, os romanos. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois,
Ou seja, eu rogo a vocês, meus irmãos, rogo-vos, pois, ou seja, há uma ligação entre o que ele vinha falando antes para o que ele vem falar agora. Rogo vocês, meus irmãos, olha como ele vai rogar, pelas misericórdias de quem? De Deus. Eu estou rogando a vocês por causa de algo que aconteceu na vida de vocês. E o que foi que aconteceu na vida de vocês? As misericórdias de Deus foi derramado sobre vossas vidas. E se a misericórdia de Deus foi derramada em vossas vidas, como? Através de Jesus Cristo, ter vindo morrer por nós, seu sangue derramado, perdão de pecados, o Espírito Santo vir habitar em nós, ter restaurado nossas vidas, não sermos mais culpados, mas sermos livres, termos intimidade com Deus, chamá-lo de Pai, andarmos com Ele, Ele ouvir as nossas orações, Ele nos proteger, nos abençoar. Isso faz parte, está no plural, das misericórdias de Deus, as suas misericórdias, o resgate que Ele realizou em nossas vidas por meio de Jesus Cristo, a obra que Ele tem feito em nossos corações. Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que foi derramada em vossas vidas. Mas eu rogo para quê? Na verdade, irmãos, Paulo, nessa exortação, ele vai exigir de nós que haja uma boa mordomia da nossa casa. Que casa é essa? Não é a sua casa, o seu apartamento, mas é a sua vida, que é expressada através do seu corpo. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, passar Romanos aí, deixa marcado em Romanos 12. Mas se você ver 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 6, verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. E que não sois de vós mesmos é uma pergunta, verso 20, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificais a Deus no quê? No vosso corpo. Mas espera aí, pastor, Deus só quer o corpo. Irmãos, para o judeu não há diferença entre corpo, mente. Para o judeu, o corpo é a expressão de todo o ser. Toda a tua vida está no teu corpo. Até porque o nosso corpo só será separado da nossa alma ou do nosso espírito no período da morte. E quando essa separação ela acontecer, o nosso corpo vai se degradar, vai virar pó, ele não servirá de nada. O nosso corpo, ele é a expressão visível do que nós verdadeiramente somos. Nós não só somos corpo, mas nós somos corpo e alma, ou corpo e espírito, isso tudo junto e misturado. Só quem é capaz de separar o corpo da alma ou do espírito é Deus, e isso no momento da morte. E aí esse corpo que volta ao pó um dia vai ressuscitar na segunda vinda de Jesus, e esse espírito sobe para Deus e já começa a gozar dos benefícios da salvação, ou aquele que não tem Deus já começa a sofrer os malefícios da perdição. Então, meus irmãos, o que eu gostaria que vocês entendessem é que o texto aqui de Paulo em Romanos 12, 1 e 2 serve para nos exortar a sermos bons mordomos, a mordomos que estão administrando bem a sua própria vida. Que vida? Vida que Deus tem dado. E a mordomia da vida, ela é representada pelo que nós fazemos com o nosso corpo, porque nós vivemos e aproveitamos a vida usando o quê? O corpo. A não ser que você viva trancado em casa somente no mundo virtual. Mas nós sabemos que isso não é uma realidade. E até mesmo para você viver no mundo virtual, você precisa do seu corpo, você precisa dos seus olhos, você precisa dos seus ouvidos. Tudo se expressa, tudo se dá através do corpo. Todos os relacionamentos, o trabalho, a vida, ela é vivida através do corpo. O corpo representa o ser total, o indivíduo total. Então Paulo está nos chamando aqui, irmãos, já que nós fomos alcançados pelas misericórdias de Deus, nós devemos olhar para as misericórdias de Deus e começar uma vida que tem por base aquilo que Deus fez por nós, a misericórdia dele que nos alcançou.
E as 3 lições são as seguintes: devemos ser bons mordomos da nossa vida, primeiro, consagrando o nosso corpo ao Senhor, a Deus. Veja aí, capítulo 12, verso 1, essa é a primeira lição. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, não é por causa de mim, não é por causa da igreja, não é porque eu ajudei vocês alguma vez. Paulo está dizendo aqui, não, eu rogo pelo que Deus tem feito na vida de vocês, e a obra principal foi o que Cristo fez, nos tirando do pecado e nos dando vida, como está em Romanos 3, verso 24. Então ele diz, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que a Deus, que é o vosso culto racional. 3 coisas Paulo nos ensina aqui. Primeiro, ele nos exorta a olhar para as misericórdias de Deus. Nós já falamos sobre isso. Porque é nas misericórdias de Deus que nós entendemos o quanto Deus foi gracioso e maravilhoso para conosco. Se você não tiver consciência do que Deus fez por você, você jamais vai ter um coração grato para servi-lo. Jamais você vai ser um mordomo que vai querer glorificar a Deus com a sua vida, se você não entender a grande obra que Ele fez por você. Só sabe, irmãos, só sabe realmente o valor da saúde quando você enfrenta uma grande enfermidade e passa por ela. Só sabe o valor da vida quando você entende que você está perdido, merecendo a morte, e de repente Deus, pela sua misericórdia e graça, te salvou e te deu vida e te deu perdão. Nós precisamos olhar para o que Deus tem feito em nossas vidas pela obra de Jesus Cristo, para termos um coração grato a Ele. Quantos de nós aqui temos parado, irmãos, e olhado para as Escrituras e visto o que Deus tem feito por nós? Quem era você? Quem era eu? Quem era a minha pessoa? O que nós éramos? Irmãos, nós caminhávamos nas trevas e para a morte. Nós caminhávamos, irmãos, no caminho largo, na porta larga, no caminho muito espaçoso, que nos conduzia à condenação. Mas um dia Jesus Cristo, pela sua misericórdia, enviou alguém para pregar o Evangelho para nós, levou você a crer, a arrepender-se do pecado, e agora você sabe quem é Cristo, você sabe qual é o caminho da verdade, o que é a salvação, você sabe que foi perdoado e que com Ele há uma glória preparada para nós. Isso é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz que não há preço, porque uma alma vale mais do que o quê? Do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e Ele pagou esse preço por nós. Você já parou para refletir sobre o perdão de Deus na sua vida? Como Deus tem sido maravilhoso. Todos os caminhos, o cuidado, desde o seu nascimento, Deus tem cuidado de você, tem te protegido, tem trazido vários livramentos na tua vida. Já escapastes de tanta coisa, já escapastes da morte várias vezes, Deus colocando a mão sobre você, te guardando, te protegendo, guardando a tua família, te conduzindo, sempre te trazendo para Ele. Aí você vê o amor de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus. Quantas vezes Ele tem te livrado, quantas vezes Ele tem te resgatado, muitas vezes você tem caído, e Ele pela sua misericórdia tem te levantado. Por isso que Paulo diz, olha, eu estou rogando a vocês, mas não estou me baseando em nenhuma outra coisa não, estou me baseando no que Deus tem feito na vida de vocês. São as misericórdias dEle, está no plural, as bênçãos e mais bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, irmãos. E o que é que eu estou pedindo ou exigindo de vocês? Que vocês, como forma de retorno, como forma de gratidão, nessa nova vida que vocês têm, que vocês possam viver uma vida que seja realmente uma vida que glorifica aquele que salvou vocês. E ele começa dizendo, olhe para as misericórdias, olhe para o que Ele fez por vocês. Isso nos faz lembrar o salmista, no Salmo 116, algo interessante que eu estava pensando essa semana. Olha o Salmo 116 na sua Bíblia. Deixa marcadinho aí em Romanos 12, né? Deixa a fitinha aí da sua Bíblia em Romanos 12. Fica mais fácil de você abrir. Abra sua Bíblia no meio dela, que você encontra o livro de Salmos. Procure o Salmo 116. Eu falei hoje de manhã que eu tinha vivido
um momento no meu ministério, na minha vida, que eu tive um esgotamento mental e físico, e praticamente fiquei em depressão. E um dos salmos que Deus mais falou ao meu coração foi o Salmo 116. Olha o que o salmista diz, irmãos, no versículo 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Essa era a condição dele. Veja o verso 4. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor fez o quê? Ele invocou dizendo: ó Senhor, livra-me a alma. Agora veja o versículo 13. Depois, aí ele vai mostrar, né, que o Senhor livrou a alma dele. Por exemplo, veja o versículo 8, antes de chegar no 13. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Agora, olha o resultado. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Vá para o verso 13, 12 e 13. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso é um coração grato. Isso é uma pessoa que se vê numa condição de lástima, de miséria, clama ao Senhor, o Senhor tem misericórdia, resgata a sua vida, ele tem consciência disso, e agora ele abre a boca e diz: o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso dar de retorno ao meu Deus? Deus não precisa de nada, mas Ele quer que cada um de nós reconheçamos o que Ele fez em nossas vidas e que nós possamos oferecer a Ele toda a nossa vida, pelo resto da vida, para a sua santa glória. É isso que Paulo está dizendo. Eu rogo a vocês, irmãos, já que Deus tem sido tão misericordioso com vocês e tem abençoado vocês com a maior de todas as bênçãos, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, o que é que vocês estão esperando? Agora não tem outra atitude a tomar, a não ser que vocês possam apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo, não morto, mas vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse sim vai ser o verdadeiro culto que vocês estarão prestando a Ele. Veja que não está se referindo a um culto apenas solene, um culto na igreja, um culto em que a igreja se reúne, mas é um culto na vida. A vida deve ser um culto. Toda a vida deve ser um culto, e essa vida que é um culto é expressada através do nosso corpo, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas ações. A nossa vida em todos os detalhes deve ser um culto ao nosso Deus. Então, primeiro, olhe para as misericórdias de Deus. Segundo, apresente-se e apresente-se totalmente a Ele. A palavra aí em Romanos 12, versículo 1, quando ele diz que apresenteis. A palavra apresentar significa entregar-se totalmente, ou de uma vez por todas. Provavelmente Paulo, ele está tendo como base aqui o holocausto, que era feito no Antigo Testamento. No holocausto que era feito no Antigo Testamento, o animal era queimado totalmente diante do altar, como forma de adoração a Deus. Então ele está dizendo aqui, olha, que apresenteis o vosso corpo. Mas antes de chegar no corpo, veja, observe comigo, a palavra apresentar, uma entrega total a Cristo. E ele diz mais, irmãos: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu vou explicar o que é isso, mas antes veja, um dos exemplos de alguém que depois de ter sido alcançado por Deus, por meio de Cristo, e passou a viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, foi Paulo. Paulo foi esse homem. Veja o que ele diz em relação ao seu corpo, em Filipenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Veja o que Paulo fala acerca da sua vida, da sua mordomia, de como ele administrava a sua vida diante de Deus.
é claro, representada pelo corpo diante de Deus. É um texto bem que vocês já conhecem de cor. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Ele diz assim: antes, aliás, ele está falando primeiramente de Jesus Cristo, né? Depois nós vamos para Paulo. Deixa eu citar primeiro Jesus. Então Jesus é o maior exemplo, e aí, humanamente falando, para trazer mais próximos de nós, é Paulo. Mas Jesus aqui é o maior exemplo de alguém que, como homem, apresentou a sua vida como um sacrifício total a Deus, tanto pela sua obediência ativa, que é obedecer à lei, que é ser fiel a Deus em tudo que Deus queria dele, como também sua obediência passiva, que é o seu sacrifício na cruz por nós. Versículo 7 e 8, capítulo 2 de Filipenses 7 e 8. Antes, falando de Jesus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora veja Paulo, volte uma folha, e vá para Filipenses capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Olha o que Paulo diz aqui. Vocês sabem o que aconteceu na vida de Paulo, a obra que Deus realizou na vida dele. Ele era um perseguidor da igreja, e ele diz em Filipenses 1:20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido onde? No meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, o meu corpo é usado para engrandecer a Cristo, mesmo que eu morra, ou vivo ou morto, a minha vida, o meu corpo é para a glória dele, é para engrandecê-lo. Verso 21, porque para mim, porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Então Paulo está dizendo: irmãos, olhem para o que Deus fez na vida de vocês, olhem para as misericórdias dele. Segundo, se vocês olham e consideram o que Deus fez na vida de vocês, então façam alguma coisa. Como o salmista lá, apresentem a Deus o melhor que vocês têm. E o que é o melhor que vocês têm? A própria vida, toda a vida, que se expressa através do corpo. Apresentem o corpo de vocês. Agora apresentem como? Já que o nosso corpo nós sabemos que é corpo de Deus, porque quem é que habita nele? Nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós somos dele, porque ele nos comprou, ele nos resgatou. Inclusive a palavra, quando diz que Cristo nos redimiu, a palavra redimir é a ideia de alguém que está comprando um escravo, paga o preço pelo escravo, e o escravo passa a ser dele. Foi isso que Deus fez por nós. Através de Cristo ele vem. Nós éramos escravos de quem? De Satanás. Nós éramos escravos de quem? Dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios pecados. Aí Cristo vem, paga o preço pelas nossas vidas, dando a sua própria vida, e agora nós somos dele, nós pertencemos a ele, e além disso ele nos dá do seu Espírito, para transformar aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, e nos faz nova criatura, ou novas criaturas, que agora vivem não mais para si mesmos, mas para adorar aquele que lhes resgatou. E aqui, irmãos, Paulo diz: vocês devem apresentar, vocês romanos, apresentem o vosso corpo como um sacrifício. Por que sacrifício? Porque não é fácil, meus irmãos. É sacrifício porque habita a natureza pecaminosa em nós. Calbart, ele diz que há uma grande turbulência, uma grande tempestade. Nós vivemos numa grande confusão pelo fato de que em nós habita a natureza pecaminosa, e de repente Deus vem e exige de nós que nós sejamos seus servos e vivamos para Ele. Enquanto a nossa natureza pecaminosa nos puxa para nós fazermos sempre a nossa vontade, o Espírito Santo que está em nós tenta nos conduzir para nós vivermos para a glória de Deus. Então é sacrifício porque requer luta, requer esforço.
Não requer moleza, não. Nós fomos arregimentados. É isso mesmo? Está correto? Pronto. Arregimentados, é isso? Os militares aqui, estou correto, né? Nunca fui, mas estou correto. Então nós fomos alistados, fica melhor, né? Então fomos chamados para fazer parte desse exército, não para ficarmos dormindo, mas para lutarmos uma verdadeira guerra. Por isso que Paulo, escrevendo lá aos Efésios, no capítulo 5, foi lido ontem pelo irmão Disson, na palavra para os jovens: levanta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Não podemos dormir, irmãos. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um cachorrinho, e eu gosto muito de cachorro. Tive tanta pena. Naquela região, deve ser na região do Mato Grosso, naquela região que tem onças. E o bichinho do cachorro estava filmando em preto e branco, né? O cachorrinho estava na porta tomando conta da casa. Só que ele, como um soldado, coitado. Que cachorro não gosta de quê? É de dormir, né? Dorme até em pé, né? E o bichinho estava ali enroladinho, dormindo, no escuro. E tinha uma câmera filmando e fica em preto e branco, né? Aí você vê os mosquitinhos passando ali na câmera e filmando o cachorro. E o cachorro se mexia e cada vez ele procurava uma situação mais confortável. Todo enroladinho ali. Era um cachorro um pouco grande, era um vira-lata, dos bons. Estava ali na porta, tomando conta da casa. E você vai observando que vai aparecendo um animal muito próximo dele. Mas o animal, ele vem e para, ele caminha e para, caminha e para. E quando você olha, está aquela onça enorme, parada. Ela ficou uns 5 minutos parada sem dar o bote. Na frente dele, só olhando para ele. E ele lá dormindo. Nem o cheiro ele sentiu. O sono estava tão grande que nem o cheiro dela ele sentiu. Mas ela estava lá pronta para atacar, só esperando. Quando ele deu um sinal assim de despertamento, ela pegou, e aí quando pega, pega no pescoço, pega por trás, abraça, arrasta ele, e aí ó, os donos abriram a porta. Quem gosta de cachorro, sinto muito, eu também gosto, mas esse aí já foi. A questão, irmãos, é que nós não fomos chamados para dormir. Nós fomos chamados para lutar um combate que é muito grande, muito difícil. Quando nós dormimos, pode ter certeza que tem várias onças preparadas para nos atacar. E se a gente vacilar, elas pegam no nosso pescoço. A Bíblia não fala nem de onça, né? Porque onça é mansinha. A Bíblia fala de leão, que é pior ainda. Há um leão que está ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. E muitas vezes nós estamos dormindo. E Paulo está dizendo: não, irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês aprendam ou apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu já disse a vocês que a palavra corpo significa tudo que ele envolve, todo o nosso ser, toda a nossa pessoa. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo habita no nosso corpo, como nós já vimos em 1 Coríntios capítulo 6, que nós não pertencemos a nós, mas a Ele. A Bíblia diz também que é um privilégio engrandecer a Cristo em nosso corpo. Nós vimos o exemplo de Paulo, e nós precisamos, irmãos, lutar, e lutar muito, para que esse sacrifício, irmãos, ele venha servir para a glória de Deus até o fim da nossa vida. Essa é a primeira lição. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 6, por exemplo. Veja o que diz Romanos 6, versículo 13. Você está em Romanos 12. Paulo, ele vai fazer uma comparação de como era a nossa vida antes de conhecer a Cristo, o que nós fazíamos com o nosso corpo. Romanos capítulo 6, versículo 13. Pode ler quem encontrar. Pode ler, qualquer irmão. Romanos 6, verso 13. Glória a Deus, glória a Deus. Isso que foi lido: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como é que eu ofereço o meu corpo para Deus? Como é que eu ofereço os membros do meu corpo para a glória de Deus? Eu ofereço os meus membros ou o meu corpo para a glória de Deus quando o meu corpo, em todos os aspectos, nas minhas vestes, as minhas palavras, o que eu leio, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu falo, o que eu faço, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Se eu oro por alguém, se eu clamo por alguém, se eu dedico um tempo na minha vida para ajudar alguma pessoa, se eu contribuo com a obra, eu estou usando o meu corpo para a glória de Deus. Se eu estou visitando alguém que está doente para levar um alívio para aquela pessoa, eu estou usando o meu corpo para a glória de Deus. Quando eu venho à casa do Senhor, quando eu me esforço para estar num culto de oração, quando eu me esforço para aprender a palavra, eu estou usando o meu corpo, a minha mente, para me alimentar, para absorver as Escrituras. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que a palavra habite em nossos corações. Eu não estou usando o meu corpo para a glória de Deus se eu passar o dia todinho na frente de uma televisão assistindo uma série do Netflix. Mas eu estou usando o meu corpo para a glória de Deus quando eu separo meia hora ou 20 minutos para ler sua palavra e orar ali diante do Senhor. Eu uso o meu corpo para a glória de Deus quando eu estou aqui com a boca aberta glorificando a Deus e exaltando o Senhor com seus louvores. Mas eu não uso o meu corpo para a glória de Deus quando eu abro a minha boca para chamar palavrão e para amaldiçoar o outro. Eu uso o meu corpo para a glória de Deus quando eu uso uma roupa que vai glorificar o seu nome, que vai me fazer diferente das pessoas que estão aí fora. Mas eu não glorifico a Deus quando eu uso uma determinada roupa que vai me tornar extremamente sensual e vai chamar a atenção das pessoas e vai fazer as pessoas pecarem por causa de mim e ao mesmo tempo eu posso pecar por mim mesmo. Eu não uso o meu corpo para a glória de Deus quando eu resolvo usar a minha língua apenas para criticar e falar mal do meu irmão ou da minha irmã. Ou uso o meu ouvido para estar ouvindo aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, irmãos, há várias maneiras, no sentido prático, de nós usarmos o nosso corpo. Veja a dificuldade de nós usarmos o nosso corpo para a glória de Deus. Às vezes as pessoas dormem, é bom dormir. Eu não sou muito fã de dormir, mas é bom dormir, né? É bom dormir. A família da minha esposa gosta bastante de dormir, né? Meu sogro dorme até em pé. Eu já estou com vergonha de trazer ele aqui. Quando ele vier aqui, vocês vão olhar para ele e vão começar a rir, né? Mas não vão não, porque quando ele sentar no banco, aí de 10 minutos vocês olham para ele que ele vai estar assim. Mas tudo bem, né? Mas é deles, é da natureza deles. Todo mundo da família é. Já na minha casa, todo mundo é agitado e perturbado. Eu queria ser como eles, mas não sou. Pode dormir tarde, se acorda cedo. Se eu dormir um pouquinho a mais, ela mesmo já pergunta: ei, meu filho, está doente, é? Está doente? Porque eu me acordo dando um pulo da cama. Eu já me acordo pulando. Ela diz: tu não fica nem tonto? Eu digo: não, é costume. Já me acordo, já dou um pulo e... se eu me levantar assim, eu caio de novo na cama. Eu digo: não, é meu jeito. Então cada um tem o seu jeito. Agora a minha pergunta é: tem pessoas que ficam na cama até meio-dia, 1 hora, nada contra. Durma à vontade. Se você pode dormir, durma. Agora, não diga a mim que você se acorda de 5 horas da manhã para jogar bola no campinho Society e não tem coragem de se acordar de 8 para vir para uma escola dominical de 9. Aí você não está usando seu corpo para a glória de Deus. Quer usar sua bola? Joga, meu filho, joga a noite todinha, mas venha depois para a casa do Senhor, servir ao Senhor, venha aprender a palavra. Eu não acredito que você tem coragem de ficar numa festa, uma noite toda, mas se tiver um momento de oração que vai durar 1 hora, você não consegue, porque não tenho ânimo. Aí, irmãos, nós temos que refletir: será que nós estamos usando a nossa vida realmente para a glória de Deus? Será que a minha vida está sendo o meu corpo um sacrifício santo? É sacrifício porque é difícil. É sacrifício porque sempre que você for usar o seu corpo para a glória de Deus, vai ser difícil. Quando é para a carne, é assim, ó. Quando é para a carne, nosso corpo vai, mas vai flutuando. Mas quando é para as coisas de Deus, a gente vem assim, ó. Vem se arrastando, viu? Para a oração, mas vem. 7 horas da manhã, é ou não é uma luta? Se você colocar um propósito: vou me acordar todo dia cedo para orar, 5 da manhã, faça essa prova.
Agora, se seu patrão chegar para você e disser, meu filho, se todo dia você se acordar de 5 da manhã e chegar aqui de 5 ou de 5h30, você vai ter uma promoção e seu salário vai dobrar. Você não atrasa um dia, só se der problema no carro. Porque a nossa natureza está inclinada a isso. Não é à toa que Paulo diz, é um sacrifício. Não é fácil, é um sacrifício vivo, santo e agradável. É ou não é verdade? Pensem nisso, meu irmão. Pensem nisso. Paulo está falando aqui, é muito sério. A primeira verdade, consagrar o nosso corpo, que é toda a nossa vida a Deus. Olhe para as misericórdias de Deus. Apresente ao Senhor. Apresente, ou seja, entregue totalmente o seu corpo. Por que é sacrifício vivo? Porque é com a vida que nós adoramos a Deus, e não com a morte. Embora Paulo diz que Deus vai ser glorificado até na morte dele, e pode ser também na nossa. Porque é santo, porque é resultado da influência do Espírito Santo, que transforma a nossa vida e transforma o nosso coração. E porque é agradável? Porque Deus verdadeiramente se agrada desse tipo de culto que nós nos dedicamos a Ele. Sacrifício vivo, santo e agradável. E Paulo completa dizendo, esse é o culto espiritual. Esse é o verdadeiro culto espiritual. Amém, meus irmãos? Segunda verdade está no verso 2. Só são 3. É bem mais simples. A segunda verdade, Paulo diz o seguinte: e não o que, irmãos? Vos conformeis com este século. Paulo diz agora o que nós não devemos fazer. Primeiro ele diz o que nós devemos fazer. O que é que nós devemos fazer? Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que nós devemos fazer por causa das misericórdias de Deus. Agora ele diz o que nós não devemos fazer. E o que nós não devemos fazer é se conformar com o mundo. A palavra se conformar quer dizer ser amoldado pelo mundo. Massinha de modelar. Como se o mundo tivesse o poder de pegar a nossa vida e modelar do jeito que ele quer. Fazer com que, é como se o mundo fosse um padrão, certo? E você fosse a massa, e esse padrão viesse, olha, pressionasse a massa e deixasse a massa semelhante ao padrão. É isso que o mundo faz conosco, irmãos. Se nós não estivermos atentos, sacrificando o nosso corpo como um sacrifício vivo, cuidando da mordomia da nossa vida, como a palavra nos diz, sendo bons mordomos dessa casa de Deus, que é o meu corpo, que é o seu corpo, nós vamos ser influenciados poderosamente por esse mundo terrível. Em 1 João, capítulo 2, verso 15, João diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. O mundo passa, mas as minhas palavras jamais passarão, permanecem eternamente. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más companhias corrompem o bom costume ou o bom caráter. Ah, eu sou crente, mas... Sim, meu filho, você é crente, tá bom. Eu posso ter algum amigo que não é crente? Pode, sem problema. Mas a questão é, que tipo de amizade é essa? Até que ponto essa pessoa não tem influenciado você? Universidade, por exemplo, é um grande perigo para os jovens de hoje. Você vai para a universidade, você vai ter amizades. Na adolescência, os adolescentes, com certeza, eles começam. Uma das características da adolescência é o abandono dos pais, né? É o abandono dos pais. É a filha de Freud que trabalha essa questão, né? O abandono do corpo da infância, o abandono dos pais da infância, né? E tem um outro abandono aí que eu não me lembro, que ela cita também. Mas eu queria... Ana Freud, né? Foi a filha de Freud. E ela faz isso muito bem. Os adolescentes, observe qual é a característica dos adolescentes. Formar o quê? Os grupinhos dele. Aí se o grupinho que esse adolescente está presente andar todo mundo de preto, para ele se encaixar naquele grupo, ele vai vestir uma roupa de que cor? Preta. Se ele quiser estar naquele grupinho e ser aceito daquele grupinho, e todo mundo tiver um brinco na sobrancelha, um piercing, né? Não é um brinco não, é uma argola. E aí ele vai chegar em casa, ele vai brigar com os pais, ele vai dizer, não pai, mas é porque meus amigos têm, minhas amigas têm um brinco, e vai querer botar um brinco, porque se ele não botar um brinco, ele não vai ser aceito naquele meio. O
pior é se ele estiver num grupo e naquele grupinho, todos os adolescentes fumarem maconha, usarem crack e cocaína. Aí para ele entrar naquele grupinho vai dizer, você vai ter que provar, viu? A prova é essa, quer andar conosco, quer ficar no nosso meio, quer ser um dos nossos, você vai ter que fazer a prova. Aí ele faz e aí de repente ele se arrebenta e a vida dele vai para o ralo e de repente ele pode se acabar. Por isso que nós devemos ter cuidado, irmãos. O mundo, ele não pode nos influenciar. E olha, o mundo está nos influenciando constantemente. John Wesley, ele dizia que a santidade é Deus tirar o mundo que está dentro de quem? De nós. Esse mundo que está dentro de nós, ele tem que ser retirado. Mas isso é um ato contínuo. Paulo diz que lutou o bom combate. Esse bom combate, essa luta, quanto mais eu uso o meu corpo, a minha vida, na minha mordomia para Deus, para a glória de Deus, mais esse mundo, ele se torna deixado de lado, ele perde a sua influência em mim. Tiago, capítulo 4, verso 4, ele diz, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Observe o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, 31. 1 Coríntios 7, 31. Olha o que ele vai dizer, irmãos, aos Coríntios. 1 Coríntios 7, 31. Primeira Coríntios 7, 31, ele diz, e os que se utilizam do mundo, se utilizem, mas como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo o quê? Passa. Você tem seu carro, use. Você tem sua casa, use. Mas não coloque seu coração nessas coisas, não, porque isso vai passar. Você vai deixar essas coisas. Você quer trabalhar, quer ter um conforto na vida, quer comprar uma boa cama, compre. Mas não coloca teu coração nisso, ou não faz isso em detrimento da tua vida com Deus. Você quer ter um trabalho, quer ter um salário melhor, lute por isso. Mas não queira um salário melhor que vai te afastar do Evangelho. Não queira um salário melhor que vai te afastar de Cristo. Fique na sua quietinho. Eu tive uma experiência muito interessante no meu ministério, irmãos. Eu fui convidado para ser representante do laboratório Axê. Eu ia ganhar uma fortuna. Isso faz mais de 16 anos, já contei isso a vocês. O coordenador do Axê, ele gostou muito de mim. Ele era crente da Assembleia de Deus. Isso foi lá em Natal, Rio Grande do Norte. O meu salário na igreja de Natal era R$300. R$300. Aí ele chegou para mim e disse, você quer fazer o teste no laboratório Axê? Você é bom de memória? Eu digo, sou. Ele disse, tu decora 3 bulas, do começo ao fim. Eu disse, decora até 4. De decora, pode botar. Ele disse, eu quero ver, se você decorar 3 bulas, o salário é seu. O salário era R$3.500 na época, isso há mais ou menos 17, 18 anos atrás. R$3.500, o Axê vai te dar um carro zero, vai te dar plano de saúde para a família todinha. Coitado, eu morava nos fundos da igreja, junto com as baratas e com as catitas, né, lá atrás, que era só o que tinha. Estou exagerando não, estou exagerando, minha esposa está aqui. Uma vez a gente viajou, a casa ficou fechada uma semana. Quando eu cheguei eu matei 45 baratas dentro de casa. Por quê? Aí você quer isso, pastor? Isso é conversa, não é? Do lado da igreja tinha um depósito de caixa. Então as baratas dormiam lá e vinham passear na minha casa, que era nos fundos da igreja. E catita, né? A catita ninguém pega, porque ela corre demais. Então tinha as catitazinhas assim. Vocês sabem que é catita? É catita aqui que chama, é catita, né? Não era gabiru não, não aparecia gabiru não, mas catita tinha de ruma. E ninguém pegava aquilo, e você já sabia que tinha dentro de casa por causa do cheiro. Então eu ficava com raiva das baratas, ficava com raiva das catitas. Eu digo, rapaz, a coisa vai melhorar, né? Não vou mais morar nos fundos da igreja. Olha o coração do homem, né? Eu era obreiro, eu era pastor. Olha a tentação. Cheguei lá e o camarada já chega com um carrão, né? O coordenador já marcou a reunião no hotel. Eu não tinha entrado nem no hotel ainda. Eu bem novinho na igreja, poucos anos de ministério. A reunião vai ser no hotel, no salão do hotel. Eu já fui, vai tomar um café conosco. Tomei o café. Aí ele já tirou onda com a minha roupa, né? Que eu andava com uma carteira desse tamanho no bolso. Aí ele fez, por que você está andando com esse tijolo no bolso?
Irmãos, até hoje eu tenho um trauma. Se alguém aqui já me viu com alguma carteira no bolso de trás? Nunca. Que eu criei um trauma. Eu disse, nunca mais eu ando com a carteira na minha vida no bolso. Eu ando agora com, tá aqui, ó. Carteira no bolso. E o dinheiro no meu bolso. Eu não ando com carteira. Ou deixo no carro, ou deixo em casa. É muito difícil. Muito difícil. E aí fui lá, ele disse, decorou as 3 bulas? Eu disse, decorei. Eu vou ficar sentado aqui na mesa e você vai começar. Primeiro foi o Tandrilax. Você já ouviu falar no Tandrilax? Eu tenho tudo, até o nome do remédio eu tenho de cor. Me diga o que é o Tandrilax. Eu quero que você diga do começo ao fim. O que ele tem, quais são as drogas, qual a sua indicação, para que ele não é indicado, irmãos. Estava tudo aqui. Também eu só pensava em remédio, sonhava com remédio, era o tempo todo. Eu passei 2 semanas decorando, mas eu decorei de ponta a ponta. Eu tenho uma memória muito boa. Decorei, ele disse, parou por aí, nota 10. Aí ele disse, olha, tem 5 pessoas para entrar. Nós temos uma vaga só. Dos 5, você é o meu preferido. Mas quem vai decidir é o gerente geral que morava aqui em Recife. Isso foi lá em Natal. E eu disse a Daniela, ele foi lá em casa conhecer Daniela, eu preciso conhecer a sua esposa, preciso saber se ela concorda em você trabalhar no Axê. Agora é o seguinte, você vai ter que deixar o pastorado. Aí a cabeça da gente, a gente já fica, né? O dinheiro sempre fala um pouco alto, né? A gente já fica articulando, Deus, mas eu vou poder ficar vindo à igreja, pregando, dando apoio. Não é verdade? A gente já fica pensando assim, resultado, meu Senhor Jesus disse para mim no meu coração, depois que o gerente regional veio e não me quis um vendedor de livro, foi quem entrou no meu lugar, eu saí arrasado daquela reunião, porque estava tudo certo para entrar, saí chorando ali de raiva, vontade de pegar aquelas bulas, dar na cabeça do coordenador. Aí ele me pediu desculpa, mas disse, olha, mas seu nome ficou em segundo. Ele foi contratado, mas vai abrir outra vaga e você já entra imediatamente. Aí foi quando o Senhor falou ao meu coração. Aí disse assim, claro, não audível, né? Mas veio no meu coração eu lendo a palavra. Você acha que quem sustenta essas pessoas é esse laboratório? Você acha que quem sustenta você, ou te dá o pão de cada dia, é o laboratório ou sou eu? Vocês estão entendendo? Eu fui totalmente influenciado por aquele momento, pela luta que eu estava passando. E eu estava disposto a abandonar o ministério para assumir um emprego secular. Nenhum problema para quem trabalha secularmente estar no ministério, não é nenhum problema. Mas aquele trabalho seria um grande prejuízo para a igreja, um grande prejuízo para o meu ministério. Os irmãos estão entendendo? Então, o mundo, ele pode ter certas influências e nos afastar do caminho do Senhor. Por isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu não me arrependo, nenhum momento. Depois eu fui convidado, através dele, ele me deu o contato para vários outros laboratórios. E aí eu consegui, tem um laboratório Hebron aqui de Caruaru, que é bem famoso. Eu passei no Hebron de imediato, o camarada do gerente do Hebron disse, você quer começar a trabalhar semana que vem, agora você vai ter que deixar o ministério. Aí eu tomei uma decisão, eu disse, a partir de hoje, eu vou me dedicar somente ao ministério. Eu não quero saber do laboratório, não quero saber disso. Deixe isso para lá, se vierem me convidar, eu não vou mais. Aí eu passei a minha vaga para um irmão da igreja. Ele disse, pastor, então me indica o irmão da igreja que tem o seu perfil. Eu indiquei, o irmão da igreja entrou, trabalhou muitos anos, só saiu quando ele quis e foi para outro trabalho melhor. Mas o que eu quero dizer a vocês é uma coisa, Deus nunca deixou faltar o meu pão e nunca deixou de me honrar. Ele disse a mim, olha, o que o laboratório tem a te dar, eu posso te dar. Porque quem é o dono de todas as coisas sou eu. Você não precisa correr atrás disso. Seja apenas fiel àquilo que Deus tem colocado em suas mãos. E, irmãos, eu dou graças a Deus de não ter entrado nessas coisas. Porque todas as pessoas que entraram nessas coisas não estão mais. Nenhum dos meus colegas que entraram nesses laboratórios não estão mais. E para minha vergonha na época, quando eu estava querendo entrar, tinha um funcionário que estava saindo porque tinha uma vocação pastoral. Ele estava deixando o laboratório para passar dificuldade para ir servir ao Senhor. Foi um tapa na minha cara. Eu tive que dizer o quê?
Então, irmãos, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Não nos conformemos com o mundo. Tenha cuidado, porque o mundo, irmãos, as companhias corrompem o nosso bom caráter. O padrão do mundo, dessa era má, ele vai passar. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. A forma do mundo passa, como eu pedi para vocês abrirem aí, olha, em 1 Coríntios 7:31, que diz assim: os que se utilizam do mundo, utilizem, mas como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo, ele passa. A aparência deste mundo, ele passa. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, deixe marcado em Romanos, já estou terminando. As crianças já chegaram, já chegou minha hora também. Colossenses, capítulo 3, em vez da gente estar preocupado, irmãos, e sendo influenciados pelo mundo, nós devemos olhar para o alto, porque a nossa pátria está nos céus. Colossenses 3, versículo 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também se manifestareis, ou sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Sabe quando nós somos mudanos, irmãos? Quando nossas vestes, elas são vestes que se assemelham a vestes mundanas no sentido daquilo que o mundo quer. Nós somos mundanos quando nós dedicamos o nosso tempo apenas a entretenimentos. Nós somos mundanos quando a nossa linguagem é uma linguagem torpe e obscena. Nós somos mundanos quando nossa leitura e visualização das coisas obscenas se tornam normais. Nós somos mundanos quando nós nos associamos com pessoas ímpias e não temos nenhuma preocupação de testemunhar do Evangelho de Cristo. Nós somos mundanos, irmãos, quando o pecado, ele não causa mais dor no nosso coração, porque nós passamos a valorizar mais ao que o mundo nos oferece do que ao que Cristo fez por nós. Que o mundo não tenha esse poder de nos influenciar. Amém? Eu encerro dizendo, aqui no versículo 2, na parte B, quando Paulo diz, em Romanos 12, primeiro, apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Segundo, não vos conformar com este mundo. Terceiro, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, sejam transformados, onde? Nos vossos pensamentos. E aí a minha pergunta é, como os meus pensamentos são transformados? Essa palavra aqui, sede transformados, ela está, o verbo aqui, no imperativo, é uma ordem, é no presente, ou seja, deve ser a partir de hoje e continua sendo. E terceiro está, a voz é passiva. Quando a voz é passiva, isso quer dizer que não sou eu que transformo a mim mesmo, isso é a voz neutra. Mas quando a voz é passiva, quando é ativo, eu faço. Quando é passivo, eu faço sobre mim mesmo. Quando é médio, quando é passivo, é um sujeito que faz sobre mim. Então, quando Paulo está dizendo, sede transformados pela renovação da vossa mente, ele está querendo que é o Espírito de Deus que transforma a nossa maneira de pensar. E a minha pergunta, irmãos, é o que Deus utiliza para transformar a nossa mente? Primeiro, a oração. Nós devemos orar em todo o tempo, por todos os santos, com perseverança e com toda a oração. Efésios 6,18. A palavra, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E terceiro, não deixeis de congregar
principalmente quando o dia aproxima. Hebreus capítulo 10, verso 25. 3 coisas para que a nossa mente, para que nossos pensamentos sejam transformados: oração, palavra de Deus e comunhão com a igreja. É o Espírito Santo que faz essa obra. Em 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos renovados dia após dia, como pelo Senhor o Espírito. É Ele quem nos renova. Então, meus amados, qual é o resultado de alguém que sacrifica o seu corpo como um sacrifício santo e agradável? De alguém que não se deixa influenciar pelo mundo, de alguém que está sempre renovando a sua mente com a palavra, com a oração e com a comunhão com a igreja. Qual é o resultado? Ele vai experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que vontade de Deus é essa? É o que Ele tem revelado na sua palavra. Aquilo que Deus exige de nós na sua palavra, nós vamos experimentar, se cumprirmos o que Paulo está nos ensinando aqui. Tem muita gente que diz: eu não sei qual é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus está revelada, irmãos, a nós. Essa é a vontade de Deus. O que Ele não revelou, não pertence a nós. Aí nós descansamos nas mãos dEle. Mas o que Ele nos revelou, nós podemos viver nessa palavra. Se houver um sacrifício vivo, santo e agradável do nosso corpo. Se a gente não se conformar com este mundo. Se a nossa mente for renovada pela palavra, pela oração, pela comunhão da igreja. Aí sim nós vamos experimentar. Então que nesta noite você possa examinar a sua vida, eu examinar a minha vida, o meu tempo, o meu esforço, o que é que eu tenho feito em relação às coisas que glorificam a Deus. O que é que precisa, irmãos, ser mudado em nossas vidas, para que sejamos mordomos melhores dessa vida que o Senhor tem nos dado. Quando comparo a minha vida diária com a palavra de Deus, com a verdade de Deus revelada, o que é que se precisa mudar? Em último lugar, irmãos, nós somos diferentes do mundo. Será que as pessoas conseguem enxergar em nós que nós somos diferentes delas? Não é diferente no vestir apenas, mas é diferente nas palavras, é diferente da maneira de ser. É diferente porque as pessoas conseguem enxergar em você o brilho de Cristo. Você é uma pessoa diferenciada. Amém? Que Deus nos abençoe e que você possa se esforçar para que teu corpo seja usado para a glória de Deus.